Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast aqui, podcast número 3 do Clube dos Produtores. Um grande abraço para todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre o custo. Qual o custo para iniciar uma criação de frangos caipiras? Eu falei frangos, mas a gente vai incluir aqui frangos e frangas, né? Para quem vai criar aí para abate e para quem vai criar para postura também. Então é importante você sempre estar participando. Todos os dias de manhã a gente está aqui falando sobre um tema, e aí a gente consegue bater um papo com alguns de vocês que estiverem aqui ao vivo com a gente, beleza? Então, falando de custos, não podemos esquecer dos custos iniciais e dos custos de produção. Eu costumo chamar aí de investimento de estrutura, toda aquela construção, aquisição de área, cercar, aquisição de instrumentos, de ferramentas, de equipamentos. Então esse eu chamo de investimento inicial. Existe também o investimento de produção, é o que eu chamo de investimento de produção. Tudo que você gasta com a produção, enquanto você ainda não consegue gerar renda, que é todo aquele gasto que você faz na galinha em si. Quando a gente fala de produção, você está manuseando os animais. Quando a gente fala, quando a gente não cita produção, é porque é um gasto ainda sem os animais, ou um gasto que você não é diretamente com os animais. E depois tem os custos de produção em si, que é aquele custo enquanto o animal está produzindo. Então vamos lá. Primeiro, o investimento estrutural. Você precisa aí, mesmo que você já tenha um sítio, mesmo que você já tenha a propriedade, você precisa mensurar, precisa ter uma noção, precisa fazer a conta de quanto custa essa área que você vai utilizar. Então você precisa ter isso anotado no papel, inclusive a gente ensina isso no curso do planejamento. Essa área que eu vou utilizar no meu terreno, eu tenho não sei quantos hectares, não importa. Mas eu vou utilizar 3.000 metros quadrados, eu vou utilizar 500 metros quadrados, eu vou utilizar 5.000 metros quadrados, não importa. Aí na sua região, uma área nesse valor custa quanto? Você precisa mensurar e colocar lá como um dos investimentos, mesmo que você não desembolse. Caso você vá comprar, eu estou comprando um sítio, estou indo, você mais ou menos já vai saber o valor. Por que isso, Sandro? Porque é importante você saber o valor do seu negócio em si, certo? O seu negócio não vale só os animais, vale toda a estrutura. Por que isso de novo, Sandro? A gente não sabe de que forma o mundo gira. A gente não sabe o que... A gente sabe o que a gente quer, às vezes nem as pessoas sabem o que quer, mas a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não sabe o que acontece ao nosso redor, ou o que pode vir a acontecer ao nosso redor. Então é importante a gente ter esses números, porque amanhã ou depois alguém se interessa pelo nosso negócio e quer comprar, a gente sabe exatamente quanto é que ele vale, certo? Então você tem esse valor inicial de área, depois você vai ter o valor do que você vai construir. O que vai construir conta cercar terreno, arame farpado, formação de piquete e construção do galinheiro em si. Às vezes a pessoa só pensa na construção, porque viu o tijolo, viu o cimento, mas tem toda o entorno também, então precisa ver isso. Normalmente área construída, para quem não construiu, quem está me ouvindo e não construiu nada ainda, área construída a gente tem entre 50, 70, 120 reais o metro construído.
A gente usa normalmente aí entre 50 e 70, porque a construção de um galinheiro não precisa de louça, não precisa de cerâmica, então, cerâmica piso, né? Então, não fica tão caro. Então, você pode perguntar na casa agropecuária de sua região, ou, desculpe, na casa de material de construção na sua região, com os pedreiros, que talvez você conheça algum na sua região, quanto custa mais ou menos um metro quadrado construído. Não esquece de dizer, não, eu quero saber mais ou menos material e mão de obra, somados os dois, né? Área construída. Não demora, fundação vai demorar um pouco mais, mas fazer toda a edificação e colocar telhado não demora muito tempo, é rápido, certo? Dependendo do seu pedreiro, claro. Rebocar, cavar a fundação, sentar tijolo e rebocar, a não ser que você faça algo muito grande, e muito grande eu digo acima de 500 metros quadrados, não passa de uma semana, acredito eu. Tendo um trabalho, desculpe, começando cedo e terminando lá por volta das 5. Então, dá para fazer tranquilamente isso. Esse é o segundo investimento, né? Então, falamos de área, falamos de construção de galinheiro e agora falamos de compra de equipamentos. Então tem, inclusive na aula, as duas últimas aulas da comunidade, aula 86 e 87, se eu não estou enganado, eu falo exatamente sobre isso, sobre comedouro, sobre bebedouro, sobre a construção de ninho, não falo de valores, mas falo mais ou menos de quantidade. Então você precisa estar com isso pronto, mas isso depende da quantidade de galinhas que você vai ter. Sempre compre uma sobra, porque às vezes tem algum que quebra. Às vezes a gente precisa colocar um pouco a mais para analisar comportamento de animal. Em relação a comedouro, utilize comedouros de bandeja na fase inicial. Não é uma obrigação, mas é interessante. A partir de 20 dias você pode usar comedouros tubular. Não é uma obrigação, mas facilita o animal comer. Os de bandeja, tipo aqueles que a gente vê dentro da gaiola na casa agropecuária, aquela bandejinha com a gradezinha vermelha em cima. Se você tiver pelo menos até uns 20 dias, é legal, o animal se comporta bem. Até esse período eu acho interessante a utilização de canos, mas só nesse período. Só nesse período. Cano de 75, cano de 50, com os furinhos, só nesse período. Um buraco do tamanho, um dedozinho assim, maior do que da cabeça de um pintinho, que ele consiga colocar a cabeça e tirar. Se for cortar o cano no meio, fazer uma grande bandeja também fica interessante, mas você precisa botar uma gradezinha por cima, senão o animal sobe e faz fezes lá dentro, não é interessante, certo? Mas também não é uma obrigação. Então você tem todo esse custo de equipamento também. Então fique preparado, né? Claro que nada precisa ser de início de uma forma obrigatória dos profissionais, mas é aquele negócio que eu sempre digo. Vai criar 20 pintinhos, 20 galinhas? Beleza, vamos dar um jeito, vamos fazer com balde, fazer com um cano, fazer com algo desse tipo. Vai comprar 200, vai comprar 500, não tem por que estar arriscando, né? Não tem por que estar fazendo com algo que não vai dar o resultado esperado. Então, investe, esse é o momento de investir, para não acabar tendo problemas lá na frente, porque adquiriu um produto que não era da melhor, não falo qualidade, que fosse a melhor opção. Então hoje no mercado aí está variando entre 15 e 20, 25 reais o comedouro e o bebedouro. Vai ter acima de 500 galinhas? Acho interessante o bebedouro pendular. Fora isso, o bebedouro de pressão, que é aquele que a gente bota água
enrosca e coloca lá. Eu acho a melhor opção, mesmo porque obriga a gente a estar lavando. Então esses custos aí é mais ou menos o que você vai ter. Eu aconselho 1 para 50 galinhas, sendo um ou outro. Já tem a sobra aí. 1 para 50 já tem a sobra aí. Você vai em alguns documentos da Embrapa, são 80. E você vai em algum documento do próprio fornecedor, é 100 a indicação deles. Eu indico 50, porque a sobra já está aí dentro e você consegue aí ter, às vezes, evitar problemas em relação à nutrição. É melhor você ter comedouros e bebedouros a mais, ok? E você consegue fazer uma rotatividade. Você tem mais bebedouros do que você precisava, você recolhe os de hoje, já coloca os novos lavados, tira os de hoje, bota para lavar, amanhã já troca, facilita o processo. Claro, tá com condição de investir, ótimo. Não tá, faz limitado. Então aí você tem o custo de investimento, que eu costumo chamar de custo de investimento. Tudo aquilo para estrutura, ok? Tudo aquilo para estrutura. Então, inclusive comedouro, bebedouro, ninhos. Normalmente os ninhos a gente não compra, a gente faz. Puleiro, você estando em sítio, pede para o caseiro ou você mesmo, vai na mata, próximo do seu próprio sítio ou de outro sítio. Roça no toco, né? Poda no toco, porque aí vai nascer de novo, né? Sabiá dá certo, claro, quando ele está no tamanho para não ter espinho. Mameleiro dá muito bem, eu utilizo mameleiro, para quem tem aí mameleiro, muito bem. Catingueira muito bem também, funciona muito bem. Tem um arbusto, que é quase como uma árvore, que a gente chama aqui de mão de vaca, não sei exatamente qual o nome dele, para se entender no Brasil inteiro, também muito bem. O que é legal no puleiro? Que a galinha seja redondo, o ideal, que não seja quadrada a madeira, que a galinha dê para fixar o pé, que não tenha espinho e que não escorregue. O bambu, algumas pessoas devem perguntar, o bambu tem aquela cera que faz o animal não ficar seguro, né? Ele escorrega. Então, tendo essas condições é interessante. Se você tiver alguma árvore de espinho, como aqui a gente chama de sabiá, alguns lugares chama de sanção do deserto, se eu não me engano. Sanção do deserto, se eu não me engano. Tem espinho, mas se você, dependendo da idade da árvore, ela deixa de ter espinho. E dependendo, você pode raspar. A mesma coisa o angico, né? Você pode raspar também e tirar os espinhos dela. Não chama espinho. Tem um nome específico, aquelas mais... O sabiá parece espinho de rosa, né? Mas em alguns lugares não. O nome certo não é espinho. Agora me voou o nome. Então vamos lá. Você já tem aí o custo de investimento, né? Aí agora é fazer conta, ver preço local e mandar ver em quantidades. Investimento de produção é aquele investimento que eu chamo desde a compra do pintinho, ração e custos adicionais até realmente sua ave começar a produzir. Até sua ave começar a produzir. Então, esse é o investimento de produção. Sua ave ainda não está produzindo, ainda não está gerando renda para você, está se desenvolvendo. Então, eu chamo de custo, investimento de produção. Custo não, investimento de produção. Esse valor que você vai gastar com esse investimento de produção, você pode ou deve colocar no preço de venda se você estiver trabalhando com abate. Se você estiver trabalhando com postura, você pode colocar como preço de venda, mas você também pode colocar só no final para ser recuperado com as galinhas de descarte. Abate você precisa colocar no preço de venda. Postura você pode colocar no preço de venda, mas também você pode colocar só lá quando você for descartar essas aves. Depende muito da sua condição financeira, depende muito da condição de descarte da sua região. Nós temos aulas na comunidade que a gente ensina a fazer os preços de venda do ovo, preço de venda da carne e preço de venda da galinha de descarte. A gente tem 3 aulas na comunidade,
com planilha e tudo mais. Você que é do Clube dos Produtores tem acesso à comunidade de forma vitalícia, sem precisar pagar, já que você é aluno da comunidade do Clube dos Produtores. Normalmente, nos dias de hoje, entre 18 e 20 reais está o custo do frango de abate. Você que cria para abate, quando você tem quantidades pequenas, abaixo de 200 animais. Acima de 500 animais você consegue um custo melhor. Quando você tem muitas aves, a ração acaba se diluindo. Quando você coloca aquele quilo de ração necessário, você vai perceber que você vai gastar menos, né? E você consegue negociar melhor quando você compra mais ração. Então, seu preço, você comprar um saco de ração é uma coisa, você comprar 10 sacos de ração é outra, independente de ser de momento. Eu falo ração, mas pode ser milho, soja separado. Não necessariamente de momento, você não tem a necessidade de chegar lá e comprar 10 sacos. Mas se você firmando um acordo com a pessoa, dizendo que vai comprar lá sempre, ou às vezes cada caso é um caso, ou às vezes pagar adiantado e ir recolhendo, você consegue um preço melhor, ok? Cada caso é um caso, precisa ser negociado regionalmente. Entre 18 e 20 reais abate, entre 20, 22, 23 reais postura, porque o pintinho de postura é mais caro e a galinha come menos. O pintinho de abate é mais barato, mas come mais. Então, a relação é mais ou menos essa. O custo de produção, o investimento de produção de postura é um pouco mais alto, porque a galinha demora mais de estar pronta para começar a botar. Então, é 5 meses, 20 semanas, que é nosso cálculo. E em abate, 120 dias você já consegue abater. Tem gente que abate com 90, depende muito do posicionamento de mercado. E aí sim começa a entrar o custo de produção, que é o quanto sua ave está gastando enquanto está produzindo. Isso está mais ligado à postura, porque quando a ave chega em ponto de produção em relação ao abate, você vende, abate até logo. A não ser que você mantenha plantel. A não ser que você mantenha plantel. O que é que isso quer dizer? Eu tenho um plantel grande, que eu vou alimentando esse plantel está me dando custo, mas eu não vendo ele, eu vendo os filhos dele. Eu vendo só os que estão se desenvolvendo. Chegou no peso, mas não está na hora de eu vender. Nesse caso, você está tendo um custo de produção em relação ao abate. Mas o normal, o alto desempenho, você vai criar até uma certa idade, abater todos ou providenciar vender todos, certo? Quem mantém plantel, sempre você está ali, chegando ave no ponto, você vendendo. Chegando ave no ponto, você vendendo. Chegando ave no ponto, você vendendo, porque você trabalha de forma rústica. Você tem animais aí que estão chegando e outros que já chegaram e outros que ainda vão começar. Já no caso de postura, o custo de produção está ligado diretamente ao preço do ovo. Então, como eu falei, tem uma aula específica que a gente ensina isso, mas a gente tem aí, dependendo muito da situação, aí do preço de ração, você pode ter até 15, você pode ter até 20 centavos, como você pode ter aí 30 centavos no preço do ovo. Apesar das pessoas acharem um pouco simples a formação de preço especificamente de ovo é complexa. Para a galinha de abate, você soma o valor que você gastou com ração durante o período, acrescenta cerca de 30 a 20% de custos adicionais, energia, água, mão de obra sua, né? Ou família e etc. Porque a renda é da casa. E divide pela quantidade de aves que você tem, você vai ter mais ou menos o custo de produção, ok? Eu gastei 100 e eu tenho 100 galinhas, pego 100 e divido por 100, é 1. Acho que fica claro aí isso aí, né? Você pega a quantidade de dinheiro
divide por quantidade de cabeça que você tem. Ok, achou o custo de produção. A partir daí você vai colocar o quanto você quer lucrar, um percentual de perda, e aí você vai ter entendimento de mercado, qual o preço que seu concorrente está usando, qual o preço que sua clientela é capaz de pagar. Pronto, resolvido, preço de venda. A gente tem aula na comunidade sobre isso. Já o ovo, além do alimentação e o percentual de despesa adicional, a gente precisa também entender o mercado, concorrência, capacidade do cliente de pagar, tudo isso tem que ser analisado. Colocar o valor do lucro, beleza. Mas você também precisa fazer o cálculo do percentual de postura. Porque se você pegar todo esse custo e dividir pela cabeça que você tem, não vai valer. Então você precisa ver o percentual de postura, porque é como se você, ao invés de dividir pelo número de cabeças de galinha que você tem, você dividia pela quantidade de ovo que você tem. Só que você não vai ficar fazendo esse cálculo todo dia. Hoje o seu ovo custa 50, amanhã 60, amanhã 40, você não vai fazer esse cálculo todo dia. Você faz pelo percentual de postura que você tem. A gente ensina isso também lá na aula da comunidade. Os números agora não me vêm à cabeça, eu acho que é aula 37, 42, por aí. Tá entre esses números aí. Mas é só ir lá nos módulos de produção e nos módulos de poedeira e de abate que eles estão lá. As aulas estão lá, inclusive com planilha. Ok? Então, eu enumerei aí 3 despesas que você vai ter, né? A despesa de investimento de estrutura, que é a mais pesada. Você precisa estar na mão para fazer. Dá para começar sem? Dá. Dá para começar sem isso? Dá. Né? Dá para eu fazer com sobra de... construir meu galinheiro com sobra de material aqui? Dá. Dá para construir fazer comedouro e bebedouro com balde, com coisa que eu tenho aqui? Dá. Só que assim, não vamos ser simplórios demais. Eu tenho uma criação minha mesmo, que eu estou fazendo crescer e estou melhorando aos poucos. Beleza, dá. Eu vou comprar 20, 15, 50 pintinhos no máximo para fazer um teste de prático aqui, para entender melhor o desenvolvimento. Dá. Não, eu vou começar certo. Eu já vou começar com 200, com 500, com 1000 aves, com 300, porque é meu negócio. Aí não dá para começar com jeitinho, aí já começa certo. Em vez de comprar 500, compra 200 e pega o dinheiro e faz a diferença do dinheiro e faz o que está faltando. Certo? Essa é a indicação certa. Não tem por que aqui eu estar passando a mão na cabeça de ninguém dizendo que tudo vai dar certo se você não faz as coisas certas. Precisa fazer as coisas certas. O segundo, o investimento de produção, que é todo aquele desenvolvimento, preparação das suas aves para realmente ter um resultado, e o custo de produção, que é aquele custo de manutenção do seu plantel. Ok? Então, esse foi o assunto de hoje. Qual o custo para iniciar uma criação de frangos caipiras? Espero que vocês gostem, espero que vocês participem. Amanhã a gente está aqui de novo. E a gente vai falar especificamente de galinha poedeira amanhã, ok? Como iniciar uma criação de galinhas poedeiras. Um grande abraço para vocês, até! E você que escutou a gente aqui no nosso podcast do Clube dos Produtores, você não consegue participar só gravado, porque é exclusivo para alunos do Clube dos Produtores. Um grande abraço para você. Quer entrar para o Clube dos Produtores? Segue o link aí que tiver na descrição, caso você esteja no YouTube, caso você esteja no Spotify ou alguma outra plataforma de podcast. Dá uma olhada onde a gente consegue aí colocar links, ok? Um grande abraço, até!